Nós estamos aí na apreciação desse livro, As Maravilhas de Deus, e hoje nós vamos prosseguir, né? E a forma como Bavinck ele desenvolve a sua dogmática e também como isso é refletido nesse livro, é uma forma muito lógica, né? É uma forma, vamos dizer assim, que segue um percurso muito bem definido. Nós começamos a falar na aula passada sobre a realidade de Deus como nosso bem supremo, e hoje nós vamos começar a falar sobre o conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus que se estabelece por meio da sua revelação, mas até que nós cheguemos no ponto da revelação, que nós vamos falar a partir da próxima aula, é muito importante nós falarmos sobre o que é conhecer a Deus, como nós podemos conhecer a Deus, qual que é a finalidade de nós conhecermos a Deus. E para falarmos isso, nós precisamos, inicialmente, ressaltar o aspecto de que o Deus que nós servimos e o Deus diante de quem nós estamos é um Deus pessoal. E sendo esse Deus pessoal, e partindo do pressuposto que ele nos criou como seres pessoais, o relacionamento desse Deus como Criador e nós como criaturas é aquilo que lastreia, aquilo que baseia todo o conceito de conhecimento que nós podemos ter de Deus. De forma que nós podemos conhecer a Deus na medida em que ele se revela e que ele se apresenta a nós, e nós também somos conduzidos ao conhecimento de Deus de forma mediada. Por quê? Porque nós não temos a mínima capacidade de, por nossas próprias, vamos dizer assim, por nosso próprio intelecto ou pela nossa própria forma de racionalidade, chegarmos a esse conhecimento específico de Deus, daquilo que Deus faz, de quem Deus é. Por isso, hoje a aula é muito importante, então, caneta na mão, então, prestem atenção, porque nós vamos falar sobre esse conhecimento de Deus. E nós vamos partir de uma citação muito, mas muito legal do C.S. Lewis, que diz assim: quando se trata de conhecer a Deus, toda a iniciativa depende dele. Se ele não quiser revelar, nada do que façamos nos permitirá encontrá-lo. E é a mais pura verdade. Por quê? Porque justamente por causa do nosso pecado, justamente por causa das nossas limitações, nós perdemos aquele relacionamento íntimo que o ser humano tinha com Deus, por exemplo, no Jardim do Éden, quando Deus tinha encontros frequentes e um relacionamento muito mais intenso com o ser humano. Agora, por causa da capa do pecado, por causa das limitações que o pecado trouxe a cada um de nós, em termos cognitivos, em termos de espiritualidade, em todos os sentidos, esse conhecimento de Deus é possível apenas de forma mediada, ou seja, de uma forma que ele próprio, como Deus, se apresente para nós e nos diga quem ele é. Então, esse é o ponto básico daquilo que nós podemos falar sobre conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus não é algo que vem de forma orgânica do ser humano. Posto isso, nós podemos iniciar com aquilo que o Catecismo de Genebra, o catecismo que foi escrito por João Calvino e publicado em 1542, ele diz, né, na sua primeira pergunta, qual é o fim principal da vida humana? Então, note que vários catecismos da tradição reformada se preocupam em discernir para que o ser humano existe ou qual é o objetivo principal. E Calvino vai responder que nós existimos para conhecer a Deus por quem os homens foram criados. Conhecer a Deus, está aí um ponto importante. Como que nós podemos conhecer a Deus? Esse ser
que está totalmente distante das nossas percepções, esse ser que se move numa dimensão que não é exatamente a nossa, um ser que é infinito, eterno. Será que existe a possibilidade de nós conhecermos a esse Deus? Sim, nós podemos conhecer a esse Deus. Tanto é que esse é o propósito central da nossa vida. Agora, nós não podemos conhecer a Deus de forma ilimitada, ou seja, na sua perfeição, porque Deus é Deus, ele é o Criador, ele estabelece todas as regras, e também nós não podemos conhecer a Deus de uma forma independente daquilo que Deus mesmo revela sobre si. Então, esse é o ponto principal. Para nós, da tradição reformada, o ponto é nós sabermos para que nós existimos. E a nossa existência é determinada pelo conhecimento de Deus, pela pessoa de Deus, e não apenas um conhecimento cognitivo, mas um relacionamento, e sobre isso nós vamos falar mais a seguir. O Bavinck, ele começa, então, no capítulo 1, falando do bem supremo. Deus é o bem supremo do ser humano. E esse é o maior testemunho de toda a Escritura. Então, Bavinck, ele começa a falar sobre Deus e ele estabelece uma ponte para aquilo que ele vai falar na sequência, que é sobre o conhecimento de Deus. E onde está esse conhecimento de Deus? Quem vai testificar que o bem supremo do ser humano é Deus? É o testemunho de toda a Escritura. É a escritura que baseia o nosso conhecimento. É por meio dela que nós sabemos quem Deus é, o que ele faz e qual é o nosso papel em tudo isso. Então veja que a racionalidade da construção da teologia reformada, ela é bem simples. Nos apresenta Deus e como Deus se revela. E como Deus se revela por meio das escrituras. Então, as escrituras são o meio fundamental para que possamos entender quem é Deus, conhecê-lo e conhecê-lo da maneira certa, da maneira correta. Essa revelação, esse testemunho bíblico é algo que foi dado ao ser humano, então, para que o ser humano conhecesse a Deus. E o Bavinck vai dizer o seguinte: a Bíblia começa relatando que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, a fim de que ele conhecesse Deus, seu Criador, corretamente. Viu a ênfase que eu dei no começo? O importante não é só conhecer Deus, ou que Deus existe, ou que existe uma divindade, mas o conhecimento correto nos leva a um relacionamento correto também, para que o amasse de todo o seu coração e vivesse com ele em eterna bem-aventurança. E a Bíblia termina com a descrição da Nova Jerusalém, cujos habitantes verão a Deus face a face e terão o nome deles em suas testas. Então, de Gênesis a Apocalipse, desde a criação até a consumação de todas as coisas, o início e o fim do drama das Escrituras, e com o fim na consumação, o início da nova história em novos céus e nova terra, nós temos aí estabelecido uma rota de como Deus se revela ao ser humano, para apresentar-se ao ser humano, para mostrar a sua vontade ao ser humano, com a finalidade que o ser humano fizesse o quê? Tivesse um relacionamento pessoal com esse Deus, em amor, um relacionamento pautado na boa vontade, na bondade de Deus, um relacionamento pautado no conhecimento correto desse Deus. Então aqui fica muito bem claro que desde o início o Bavinck ele ressalta a questão do conhecimento não ser apenas uma questão de acúmulo de informações no cérebro. O conhecimento é o relacionamento que nós temos com Deus com base naquilo que nós sabemos por meio da sua revelação. Muitas pessoas dizem o seguinte: os reformados, né, os calvinistas, eles têm uma preocupação com o saber. Eles são muito racionais. De uma certa maneira,
quando a racionalidade termina na racionalidade como um fim e não como um meio, nós realmente estamos num caminho muito perigoso. Porque Deus não nos chamou para termos cérebros inchados. Deus nos chamou para que o nosso coração pudesse entrar em sintonia com o coração de Deus e nele nós encontrarmos a nossa satisfação mais plena. E como Deus faz isso? Deus faz isso se revelando. Pelo fato de nós sermos pecadores e de nós não termos a mínima condição de alcançarmos a Deus e um conhecimento de Deus, ele, Deus, ele se apresenta a nós, desde o Gênesis a Apocalipse, de uma forma o quê? Progressiva. Então veja, no esquema você tem a criação e você tem a consumação. E você tem uma progressão da revelação, que encontra o seu ápice em quem? Não em um conceito, mas em uma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, Deus não vai revelar tudo de uma vez, desde o começo. A pavimentação do caminho que nos conduz a Cristo vai sendo estabelecido pouco a pouco, passando por Gênesis, todos os livros, toda a história do povo de Israel, o próprio povo de Israel se colocando como um grande modelo, com um grande paradigma, e todas as crises que acontecem com esse povo, apontando para a realidade do Messias, esse Jesus Cristo Salvador definitivo, e como as coisas mudam depois daquilo que Jesus fez na cruz. Então, Deus se revela a cada um de nós e ele faz de forma progressiva. Hoje, como está a revelação? A revelação já está toda ela dada. Não há mais nada que seja possível acrescentar na revelação de Deus, porque tudo já foi fechado na pessoa de Cristo Jesus. Então, de uma certa maneira, nós somos pessoas abençoadas. Sabe por quê? Justamente porque nós vivemos essa realidade terminada, essa realidade acabada. Nós já temos Jesus já encarnado, morto, ressuscitado, que já ascendeu aos céus, já com uma realidade pregressa do passado, e à luz disso nós podemos caminhar com passos firmes, com ousadia, como vai dizer o autor de Hebreus, muito maior do que aquilo que os nossos antepassados na fé, antes de Jesus, puderam experimentar. Então, é muito importante nós sabermos que tudo o que Deus ele revela é para o nosso conhecimento, e esse conhecimento, ao longo da história bíblica, foi acumulada, foi sendo expandida de forma progressiva até chegar no conhecimento da própria pessoa de Jesus Cristo. E nesse sentido, nós podemos falar que Cristo é o clímax. Cristo é a plenitude da revelação e do conhecimento de Deus. Veja só o que o Bavinck diz. Entre esses dois momentos, ou seja, entre a criação e a consumação, esse intervalo dentro da qual nós estamos, está a revelação de Deus em todo o seu comprimento e largura. Quanto ao seu conteúdo, essa revelação tem a única, excelente e abrangente promessa do pacto da graça, ou seja, aquilo que Deus diz: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Quanto ao seu ponto central e de clímax, essa revelação tem o Emanuel, Deus conosco. Olha só que interessante. Nós temos a revelação que tem como conteúdo a garantia de que esse Deus será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Ou seja, mais uma vez, nós temos aí o conhecimento como relacionamento. E o que que faz com que esse conhecimento nos se apresente a nós de uma forma acabada, plena, através do Emanuel, aquele que é o Deus conosco, aquele que encarnou-se para se revelar a nós de forma visível, aquele que é a forma visível da palavra de Deus. Não é à toa que João capítulo 1 vai desenvolver todo o seu prólogo em cima desse conceito. E no versículo 14 vai dizer: aquele que é a palavra, aquele que era o verbo, aquele que era a palavra de Deus, que os profetas ouviram
no contexto da antiga aliança, mas que agora se manifestou de forma visível, tornou-se carne e viveu entre nós, ou seja, armou o seu lar, armou a sua barraca, tabernaculou-se entre nós. E nós o quê? Vimos a sua glória. Gente, isso daqui é impressionante. Nós conhecemos a Deus de tal forma que podemos vê-lo. E como nós vemos a Deus, nós vemos Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, qual que é a plenitude de todo o conhecimento de Deus? É uma pessoa, é Jesus Cristo. Qual que é a forma perfeita da revelação de Deus? É a revelação que não está apenas no reino das ideias e dos conceitos. É a revelação que entrou na história, se revestindo da nossa humanidade e vivendo como um homem perfeito e como um Deus perfeito, mostrando que esse Deus não é apenas um Deus que cospe um monte de mandamentos, mas que ele se transforma na materialidade do nosso corpo, entra na dimensão da nossa história, para que ele possa ter o quê? Um relacionamento conosco, uma comunhão. E o que norteia essa comunhão que nós temos com Cristo é aquilo que ele se revela sobre si, sobre o que ele faz e qual é o nosso papel em tudo isso. Por isso que nós conhecermos a Deus não é apenas um elemento intelectual, um elemento racional. É muito mais do que isso. É uma experiência de vida. A palavra de experiência é utilizada com muita frequência nos nossos tempos. Na verdade, nós temos uma experiência de um bom prato de comida, uma experiência de um bom culto. É justamente o que Deus quer ter conosco, uma experiência de um relacionamento vivo, duradouro e pleno. E nós fazemos isso justamente na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a forma acabada dessa revelação. E como que nós podemos entender essa realidade? Veja, quando o povo de Deus, ele recebe essa revelação de Deus, ele é alvo dessa revelação, Deus mostra para esse povo a realidade de quem ele é, o que ele faz e qual é o nosso papel dentro de tudo isso, o povo tem uma reação. Nós, quando recebemos o impacto da palavra de Deus, do evangelho, e da revelação de Jesus Cristo, nós temos um impacto, algo que muda dentro de nós, que é expresso de várias formas nas Escrituras. Por exemplo, Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Esse é o impacto inicial daquilo que Deus se revela como um Deus presente na vida do seu povo. Eu o fortalecerei, o ajudarei, eu segurarei com minha mão direita e vitoriosa. Agora veja só como o povo reage. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo, povo de seu pastoreio, rebanho que ele conduz. Entendermos Deus como o nosso Deus, olha só como é próximo, ele é o nosso Deus. Ele é o nosso pastor, ele nos conduz. Essa declaração de fé por parte da igreja não é uma doutrina científica, nem uma forma de unidade que está sendo repetida, mas uma confissão de uma realidade profundamente sentida, uma convicção da realidade que surgiu da experiência de vida. Isso é muito importante. Aquilo que nós temos com Deus não é apenas um contato cognitivo, não é apenas uma experiência filosófica. Por isso que o cristianismo é muito diferente das expressões filosóficas que nós temos espalhadas em todo o mundo. O cristianismo é essencialmente diferente de todas as demais religiões que nós temos no mundo. Porque a experiência que o cristianismo promove por meio do contato com Cristo Jesus é uma experiência que transforma a vida por meio da própria vida de Cristo sendo gerada dentro de nós. É um relacionamento tão íntimo
que o próprio Espírito habita em nós. É um relacionamento tão duradouro que Deus nos assegura em Jesus Cristo que uma vez que ele nos alcança, ele jamais nos expulsará da sua presença, ele jamais deixará que as suas promessas de salvação caiam por terra. E é muito importante nós sabermos que o conhecer a Deus pressupõe todas essas coisas. O meu maior medo quando nós ensinamos teologia para as pessoas é que as pessoas ficam muito vislumbradas com os conceitos. Nós falamos sobre predestinação, nós falamos sobre arminianismo, nós falamos sobre a questão dos sacramentos, sobre as formas de batismo, sobre os governos da igreja. Tudo isso, como conceito, é muito importante, norteia a nossa vida, mas é muito possível que nós encontremos a beleza nos conceitos e nos percamos em contemplar a beleza desse Deus, de quem todos esses conceitos emanam. Utilizando a imagem e a metáfora de Santo Agostinho, nós pegamos um barco e estabelecemos um destino para ir. Mas nós ficamos enfeitiçados durante a jornada pelo barco, pelos pontos que nós passamos, e esquecemos que muitas vezes a beleza do barco ou a beleza das paradas que nós fazemos são apenas parte, processo daquilo que realmente deveria estar na nossa mente e no nosso coração, o alvo, o destino final. E qual que é o destino final do conhecer a Deus? É de nós nos deleitarmos nele, termos um relacionamento com ele. Teologia não é ciência morta. Teologia é o quê? Teologia é a expressão, em termos de conceito, daquilo que Deus faz em nós em Cristo Jesus, transformando-nos em novas pessoas e, nesse sentido, nos convidando dia após dia a vivermos a realidade dessa comunhão com Deus. Essa comunhão que podemos dizer que é o próprio conhecimento desse Deus rico e poderoso. E Deus, ele se mostra a cada um de nós de formas muito peculiares, mas muito interessantes. Ou seja, nós temos diante de nós o conhecimento de um Deus totalmente perfeito, mas nos faltam categorias linguísticas, categorias racionais para nós definirmos aquilo que nós contemplamos em Deus. Por exemplo, quando nós falamos que Deus é bom, qual é o tipo de bondade que você tem em mente ao falar que Deus é bom? Quando nós falamos que Deus é grande, qual é o limite da grandeza que nós temos na mente para falar que Deus é grande? Quando nós falamos que Deus é amor, qual é o tipo de amor e qual que é a referência de amor que você pensa para falar do amor de Deus? Embora nós nos utilizemos dessas imagens ricas, variadas, presentes dentro do nosso cotidiano, nós temos a clara noção de que as nossas palavras são eternamente insuficientes para demonstrar as riquezas e os atributos e quem realmente Deus é. Por isso que o Bavinck vai dizer o seguinte: a sinceridade e a profundidade de sua experiência são demonstradas na linguagem que usaram para expressar o que Deus significava para eles. Não precisavam procurar palavras, porque seus lábios transbordavam o que brotava dos seus corações, e o mundo dos homens e a natureza forneciam suas figuras de linguagem. Então, ao mesmo tempo que os nossos termos, eles são insuficientes, são termos que nascem da onde? Da profunda experiência que cada um de nós temos diante de Deus. De maneira que quando, por exemplo, nós estamos no culto e toca aquela música falando da bondade de Deus, nós, embora saibamos que aquela palavra bondade não expresse de forma plena realmente a bondade perfeita de Deus, nós usamos aquela palavra em expressão de amor, de adoração e em resposta a tudo aquilo que Deus faz em nós e por meio de nós. Tudo o que o mundo tem a oferecer em bens discretos e subdivididos era para eles uma imagem e semelhança da insondável plenitude da salvação disponível em Deus para o seu povo. Diante do conhecimento de Deus, poucas são as nossas palavras.
Não é à toa que os profetas diziam: Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Em que sentido toda a terra deveria se calar? Porque nós não temos nada a apresentar a Deus. Nenhuma palavra de justificação ou de autojustificação. Nada do que nós falamos expressa na plenitude aquilo que Deus é. Mas mesmo assim, Deus move os nossos corações para que a expressão de linguagem que nós usamos para falar de Deus seja uma expressão que, ao mesmo tempo, não refletindo aquilo que realmente Deus é, mas tangenciando na medida do possível, dentro dos nossos limites e movido pelo nosso coração, sobre quem nós entendemos ser Deus e nós entendemos quem é Deus por meio da apreciação dessa revelação, que vem também com palavras simples. Calvino dizia que a revelação que Deus faz é de forma a, a acomodar-se às nossas limitações. Olha só a dimensão da misericórdia de Deus. Deus sabe que nós não podemos atingir esse grau perfeito de conhecimento da sua pessoa, das suas obras e da sua missão. E por isso ele se achega a nós, ele dá o primeiro passo e ele acomoda a linguagem perfeita da revelação dentro dos limites da nossa cognição, dentro das imagens presentes em nosso mundo, para que nós possamos, mesmo que a, de forma, vamos dizer assim, comparativa, né, nós possamos entender a essência daquilo que Deus quer fazer em nós. Aquilo que as imagens, elas são incapazes de nos apresentar como uma forma final da pessoa de Deus, Deus, por meio de Cristo Jesus, ele nos apresenta o conhecimento na sua forma mais acabada. Então, Bavinck diz o seguinte: essa é a experiência dos filhos de Deus, uma experiência que foi sentida porque Deus se apresentou a eles para a sua alegria no Filho do seu amor. Foi nesse sentido que Cristo disse que a vida eterna, isto é, a totalidade da salvação, consiste no conhecimento do único e verdadeiro Deus e de Jesus Cristo, a quem ele enviou. Deus, olha só, não deixou que o seu povo ficasse com as imagens aproximadas daquilo que Deus queria fazer ou daquilo que Deus queria revelar. Ele mesmo enviou o seu Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ao mundo, vestido com roupas humanas, revestido em carne humana, para que nós pudéssemos vê-lo e entender de forma visual, sensitiva, final e plena, definitiva, quem esse Deus é. Qual que é a largura do amor? Quando nós falamos em amor, por exemplo, antes de Cristo, nós imaginávamos um amor dentro das nossas limitações, das nossas capacidades, mas com Jesus Cristo, a palavra amor ganha um sentido totalmente diferente, porque é um amor último, é um amor que supera qualquer limite do ser humano, porque é Deus que enviou o seu Filho para ele morrer por mim e por você, pelo povo de Deus. E essa é a dimensão final do amor que nos é colocado por meio da revelação, a bondade, a misericórdia de Deus, essa misericórdia de Deus que antes de todas as coisas tornou o sangue de Cristo conhecido, antes da queda já deixou a porta aberta para a nossa salvação. Em Cristo nós vemos exatamente, na sua forma final, aquilo que a teologia sempre tenta falar a respeito de Deus, dentro das limitações de suas categorias. Então Jesus disse na sua oração sacerdotal, lá em João 17,3, esta é a vida eterna, que te conheça um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja só, conhecimento não é um conhecimento apenas de ideias. Que te conheçam, que te conheçam. Ou seja, é um relacionamento. Conhecer a quem? Deus, o Deus único e verdadeiro, e conhecer e ter comunhão com Jesus Cristo, a quem ele nos enviou. E é por isso que o conhecimento
que nós temos de Deus, é por isso que o conhecimento que nós temos de Jesus Cristo é um conhecimento que transforma as nossas vidas. Porque pedaços de informação são incapazes de transformar a nossa vida, de mudar aquilo que somos. Nós somos pecadores. Nós temos manias que não mudam com o tempo. Você já teve, você sabe isso na sua vida. Você tem manias que você carrega desde criança. Não consegue mudar. Não é uma informação que vai fazer com que você deixe de fazer tal coisa. Se você tem um vício, você pode ter na sua frente cartazes do Ministério da Saúde falando sobre os riscos, por exemplo, de fumar, fotos de pulmão já atingido pelo câncer. Você pode ter um monte de gatilhos como esse, mas isso daí, se você realmente está escravizado ao vício, isso não vai fazer a sua atitude mudar. Mas o que muda o ser humano é um relacionamento vivo e verdadeiro com aquele que, de forma exclusiva, pode preencher as lacunas vazias do nosso coração. Aquele que é o nosso bem supremo, é o nosso Deus. Deus que se fez carne, habitou no meio de nós, para que nós pudéssemos ver e pudéssemos chegar à conclusão de que é possível conhecer a Deus, sim, na medida em que Deus se revela, e porque Deus, ele veio para ser conhecido pelas pessoas. E por isso, o nosso relacionamento com ele é importante. E o conhecimento de Deus através de Jesus Cristo difere do conhecimento das coisas criadas em sua origem e objeto, bem como em sua essência e efeitos. Difere em origem, pois é totalmente devido a Cristo, não é possível encontrar fora dele, nem em escolas, nem entre os maiores filósofos. Somente Cristo conheceu o Pai. Ele estava com o Pai no princípio, repousou em seu seio e o viu face a face. Ele próprio era Deus, o esplendor da glória de Deus e a imagem expressa de sua pessoa, o Filho primogênito e amado do Pai, em que estava todo o seu prazer. Nada do ser do Pai está escondido do Filho, porque o Filho compartilha da mesma natureza, os mesmos atributos e o mesmo conhecimento. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Por isso que a origem de todo conhecimento de Deus é totalmente devido a Cristo. Essa é uma origem diferente de qualquer tipo de conhecimento que nós temos no mundo, que é uma origem contingente ao objeto daquilo que nós analisamos ou daquilo que nós imaginamos ser o mundo, dentro das nossas percepções. Também o conhecimento por meio de Jesus Cristo difere do conhecimento secular, daquilo que nós produzimos, em termos do objeto. Quanto a outros conhecimentos, ainda que sejam particularmente em nossa época de alcance tão amplo, eles giram em torno da criatura. Estão limitados ao temporal e nunca poderão descobrir o eterno. Essa é a nossa limitação, não é verdade? Nós pegamos um livro para estudar. E o nosso conhecimento está restrito àquilo que o livro significa. O seu material, a sua capa, as suas páginas, o tamanho da letra, aquilo que as letras comunicam. Nós não podemos conhecer para além daquilo que o livro é. Nós não podemos conhecer para além daquilo que o mouse é, do que o microfone é. Esse é o conhecimento secular. Mas o objeto do conhecimento que Deus nos oferece não é outro senão Ele próprio, o Criador. Deus, como objeto do conhecimento humano, quem pode compreender isso? Deus se coloca como objeto para a nossa apreciação, para o nosso estudo. Mas, gente, Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é invisível. Como que nós vamos analisar, como que nós vamos estudar a Deus? Como que Deus pode ser acessado como um objeto no sentido positivo da palavra? É lógico, e o Bavinck vai dizer, está além do nosso alcance, mas Cristo, que viu o Pai, o revelou a nós. Podemos confiar nele e o seu testemunho é verdadeiro e digno de toda aceitação. Ou seja, é por meio tão somente de Cristo que nós podemos ter um relacionamento com o objeto da nossa fé, com o alvo da nossa fé, não apenas analisando. Né? Você vai, como cientista, analisar esse copo aqui. Você vai falar do que é feito, quais são as suas propriedades, e o copo vai permanecer como um objeto
com o qual você não vai interagir, você não vai conversar com o copo. Mas a razão de ser da teologia é de nós acessarmos o Deus que se revela a nós como o próprio objeto da revelação, não para apenas saber sobre ele, mas para que nós possamos ter comunhão e relacionamento com ele. Esse é o ponto que difere, que faz do cristianismo algo totalmente diferente. Nós nos relacionamos com Deus, que é o objeto da teologia, que é o alvo da teologia. E olha só, o Deus que se revela, ele se apresenta, se autoatesta, se autorrevela para que nós possamos ter um relacionamento com ele. Então, quantas vezes, você já contou quantas vezes eu falei da palavra relacionamento até agora? Então, isso é o que resume conhecer a Deus. Qual que é o âmago do conhecimento? Conhecer a Deus não consiste em saber um monte de coisas sobre ele, mas sim em ver o Senhor na pessoa de Cristo. Encontrá-lo no caminho da nossa vida e na experiência das nossas almas, conhecer suas virtudes, sua justiça, sua santidade, também sua compaixão e graça. Se entendemos o conhecimento de Deus desta maneira, não é surpresa que sua operação e o seu efeito sejam nada menos do que a vida eterna. Por que que o conhecimento de Deus gera em nós vida eterna? Porque nós somos colocados a nos relacionarmos com o eterno. E a eternidade de Deus, ela é dada a nós, ela é outorgada a nós. Gente, a eternidade que nós temos em Cristo Jesus não é uma eternidade que é natural à nossa existência. Toda eternidade é concessão divina. E na medida em que nós somos chamados e unidos a Cristo, a eternidade passa a fazer parte da nossa própria vida, como consequência. Por isso que o Oséias, lá no famoso texto de Oséias 6,3, vai dizer o seguinte: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Então vamos lá, né? Nós calvinistas temos um péssimo hábito de pensar que todas as coisas são passivas e automáticas, ou seja, o calvinista pensa assim: ah, Deus me escolheu. Então, Deus já fez tudo por mim. Eu só preciso crer e mais nada. Então é como se a partir do momento T0 que ele cria até o final da vida dele, é só ele sentar e esperar a vida levar ele, esperar Deus conduzir ele. Não, a nós também é requerido uma responsabilidade de esforço. Por isso que o profeta diz: conheçamos e nos esforcemos por conhecê-lo. Isso que você está fazendo aqui nesse momento de prestar atenção numa aula, de você analisar comigo as escrituras, é um esforço por conhecer a Deus. Porque isso tem o quê? Isso tem consequência. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Ele quem? Deus aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Ou seja, o nosso coração tão sedento, tão seco como o solo do deserto, que anseia pela água para produzir vida, é regado por Deus na medida que nós o conhecemos. Na medida em que nós nos esforçamos em conhecer. E novamente, conhecimento não é apenas saber um monte de coisa sobre ele. É ver o Senhor na pessoa de Cristo. É ter um caminhar de discipulado com ele. Na nossa igreja, na metropolitana, nós temos um moto: pessoas sendo conduzidas à maturidade. Então, isso revela que a nossa maturidade depende do quanto nós seguimos a Jesus Cristo, do quanto nós nos esforçamos para segui-lo, o quanto nós nos relacionamos com ele. A teologia, então, ela pode ser bem resumida da seguinte forma, e essa definição é muito legal. A teologia é a ciência que deriva o conhecimento de Deus da sua revelação, que estuda e pensa sob a orientação do seu espírito e então tenta descrevê-lo a fim de servi-lo para a glória dele.
Gente, pausa aqui e um parênteses. A teologia não é uma ciência que tem como objetivo promover o ser humano, de tornar famoso o ser humano, ou a maneira que ele pensa sobre Deus. A teologia não tem nada a ver com o ser humano. A teologia tem a ver com Deus. Por quê? Porque a própria fonte da teologia vem de Deus, a sua revelação. A teologia ela é feita na presença do Espírito Santo e no poder dele, porque é o Espírito Santo que inspirou as Escrituras, que nos ilumina a compreendermos. A teologia se debruça sobre como Cristo é central nas nossas vidas e de como tudo reverte para a glória de Deus. Então, não sobra espaço para destaque humano, para o meu destaque, para o destaque de qualquer um. A teologia, como vai dizer o Jonas Madureira, ela nos humilha. Ou seja, ela nos coloca de volta ao lugar de reconhecermos a Deus como fonte de todas as coisas, de nos relacionarmos com Ele em todos os sentidos. Então, continuando, um teólogo, um verdadeiro teólogo é alguém que fala de Deus, por meio de Deus e sobre Deus, e faz isso sempre para glorificar o seu nome. Entre o instruído e o simples, há apenas uma diferença de grau. Ambos têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos. Mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Cristo é o elemento central da teologia. Teologia é ciência? É ciência, porque é o nosso pensar sobre Deus. Mas não é um pensar sobre Deus baseado naquilo que nós achamos que é conveniente. É pensar sobre Deus por meio daquilo que Deus fala, no poder de Deus e para a sua própria glória. Qual que é o resumo que nós podemos ter de toda essa aula? Em primeiro lugar, desde a criação, Deus fez o homem, ou seja, o ser humano, à sua imagem para que pudesse conhecê-lo e amá-lo, culminando na visão de Deus na Nova Jerusalém. Entre esses eventos, a Bíblia revela a promessa do pacto da graça. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo, com Cristo como a manifestação e cumprimento dessa promessa, sendo ele a encarnação da palavra de Deus, repleta de graça e verdade. Nós também podemos concluir que Cristo é essencial para o conhecimento de Deus, pois ele revela o Pai de maneira única, que é mais profunda e significativa do que qualquer outro tipo de conhecimento. A fé dos crentes ao longo da história não foi apenas uma adesão a doutrinas, mas uma experiência real e transformadora de Deus como uma força viva. Gente, não adianta você conhecer todas as doutrinas, você saber de cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente, plantando bananeira ou mergulhando na piscina, toda a confissão de Westminster, todos os nossos símbolos, toda a tradição da patrística, toda a dogmática, enfim, não importa saber tudo isso sem que haja um relacionamento vivo com Deus. Teologia que não reverte em relacionamento com Deus. Teologia que não reverte na contemplação da glória de Cristo. Teologia que não reverte numa vida moldada ao Espírito Santo e no Espírito Santo se transforma em quê? Aquilo que Paulo vai descrever lá em 1 Coríntios 13. Há como prato, há como símbolo, barulhos que podem ser até desagradáveis, que não produzem nenhum som. Nós somos convidados, dentro do exame da teologia, a participarmos e a termos a experiência sublime de escutarmos uma grande sinfonia, das quais os pratos têm o seu valor. Mas os pratos não estão lá apenas para eles fazerem só o barulho deles. Nós estamos em contato com algo muito mais sublime, harmônico, perfeito, da qual nós somos convidados a participar. E aquilo que nós também somos convidados a contemplar, a grande sinfonia daquilo que Deus faz em Cristo Jesus.
Apesar do conhecimento natural de Deus através da criação ser limitado, é por meio de Cristo que o pleno conhecimento de Deus é acessível, né? A palavra da moda é acessibilidade, não é verdade? Deus se fez acessível por Cristo Jesus e é por isso que nós podemos ter relacionamento com Ele, é por isso que nós podemos fazer teologia, oferecendo não apenas informação, mas uma profunda relação que transforma a vida do crente. Teologia não é informação, é informação e transformação. Não podemos tornar a teologia um saci pererê. Tem duas pernas. É importante conhecer as ideias, os conceitos, mas isso não convive sem o como esses conceitos se transformam em vida em nós. Finalmente, a teologia é apresentada como a ciência dedicada a compreender a Deus a partir de sua revelação. E o propósito último do homem é conhecer e glorificar a Deus, como ensinado em catecismos cristãos históricos. Então, isso vai dar um bom gancho para aquilo que nós vamos estudar na próxima semana. Esse conhecimento de Deus, que é um conhecimento sublime, mais acessível. E não é à toa que Deus disse ao povo de Israel, lá em Deuteronômio 30, 11 a 14: o que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. Eu gosto dessa expressão, nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca, em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer. Por isso podemos conhecer. Por isso podemos acessar a Deus por meio de Cristo Jesus. E fica o convite de Tomás de Aquino. Sobre o conhecimento de Deus, ele fala o seguinte: pois para chegar a tal conhecimento exige-se uma longa e laborosa busca, o que é impossível para a maior parte dos homens, por três motivos. Primeiramente, certas pessoas são afetadas dessa busca por más disposições do seu próprio temperamento que as desviam do saber. Para outros, o obstáculo é construído pelos afazeres materiais. Para outro, enfim, o obstáculo é a preguiça. Que a preguiça não seja em nós ou para nós um problema, mas que nós possamos sempre, na medida daquilo que Cristo permite viver, possamos nos esforçar para conhecer a Deus e termos um relacionamento com Ele. E esse relacionamento que produz o que dentro do nosso coração, é nesse sentido que a nossa confissão, ela vai dizer, a nosso catecismo, nosso breve catecismo de Westminster vai dizer o seguinte: que o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Veja como o primeiro catecismo que nós lemos, quando fala que o fim principal do homem é conhecer a Deus, se liga com o breve catecismo, que o fim principal de Deus é glorificar a Deus. Como que nós glorificamos a Deus? Conhecendo Ele. Como que nos deleitamos em Deus para sempre? Conhecendo Ele. O que é o conhecimento? O conhecimento não é uma experiência apenas cognitiva. É formação e transformação. É informação e relacionamento. E que nesse sentido, Deus nos ajude a viver nessa dimensão de conhecermos a Deus.